Olá, boa tarde a todos. É sempre com muito carinho que a gente vem a esses nossos encontros para aprofundarmos, alguns temas. E hoje eu trago um tema bem interessante, bastante debatido, mas sempre bom ser lembrado, que é a fé e a caridade. Mas antes de entrarmos, vamos fazer a nossa oração. Aí eu peço que todos elevem o seu pensamento ao Pai Maior, a esse plano de luz que tanto nos abençoa, que tanto nos ajuda, pedindo aqui que espíritos de luz venham nos ajudar numa melhor assimilação, para que possamos aproveitar melhor e colocá-la em prática todos esses ensinamentos. Obrigada, meu Pai, obrigada, espíritos de luz, e que assim seja. Bom, como disse, o tema hoje da nossa reflexão é a fé e a caridade. A fé é esse ato de adorar um ser supremo, é um ato que nos leva aos povos mais antigos. É um sentimento inato, está dentro da lei natural e por isso se tornou uma lei moral, imutável. Todos os povos têm necessidade de ligação com a divindade. E aí a gente vem assim, o que nos leva a essa ligação? É a nossa fé. E a fé, segundo o nosso dicionário, nos diz que é uma crença religiosa. É a confiança que se deposita em alguém ou alguma coisa. É a crença nos dogmas de uma religião. E o Espiritismo nos esclarece que a fé é um sentimento inato que o homem possui da existência de Deus, bem como da sua própria trajetória evolutiva. Kardec nos diz que a fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa. É a certeza de atingir um objetivo. Geralmente considera-se a fé somente como crença de certos dogmas religiosos. Mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima, que nos arrebata para ideais elevados. André Luiz, ele nos coloca em 3 livros, em 3 dos seus livros, uma definição sobre fé. No livro Nosso Lar, ele diz que a fé é a manifestação divina no homem. Né? E lá nos Mensageiros, ele fala assim: a fé religiosa cria estado positivo de confiança, de otimismo e de ânimo sadio na mente do ser encarnado. No Mundo Maior, também seu livro, ele diz que a fé é a força que sustenta o espírito no combate para a vitória da luz divina e do amor universal. Vimos que, no sentido religioso, a fé é uma crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Sabemos que dogma é algo inquestionável, né? É algo que não se questiona, não se duvida, não se pondera e não se debate sobre o assunto. Isto é um dogma, né? Inquestionável, é algo inquestionável. Então, trazendo isso para o nosso estudo, vemos que dessa forma nós teremos 2 tipos de fé: a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega, ela nada examina, ela anula a razão, não admite a compreensão, o raciocínio, nem o livre-arbítrio. Enquanto que a fé raciocinada fundamenta-se na comprovação dos fatos, na compreensão desses fatos, na lógica, na razão. E o que é razão? Razão é aquela faculdade superior destinada a nos esclarecer sobre todas as coisas. Como todas as faculdades se desenvolve e aumenta pelo exercício, a união da fé com a razão abre ao pensamento
um campo mais vasto e harmoniza as nossas faculdades, nos traz a paz interior. A fé raciocinada, por apoiar-se nos fatos, na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. A fé sincera, a fé verdadeira, sempre é calma, que é sinal de força e de confiança. Foi neste sentido que se disse aquela máxima: a fé transporta montanhas. Mas que montanhas são essas que a fé desloca? São as dificuldades, são as resistências, os preconceitos, a má vontade, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o interesse material, a ignorância, as paixões orgulhosas. Tudo isso. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Para isso é necessário não perder a força, né? Então é necessário que a fé exista não somente nos lábios, mas que exista no coração, né? Aí, ao proferirmos aquela prece, né, forte, aquela prece vinda direta do coração, Chico Xavier nos diz assim que pode ser apenas aquele socorro, meu Pai. Pode ser só isso, socorro, meu Pai. E antes que essa prece suba da terra ao céu, o céu já está chegando à terra. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. É a mãe da esperança e da caridade. Formam com ela uma trindade inseparável: fé, esperança e caridade. E a caridade? Normalmente, achamos que caridade é ajudar aos pobres, né? Pelo menos aqueles que são mais pobres do que nós, com bens materiais, né? Tipo assim, dar uma esmola a um pedinte na rua, dar uma roupa, um sapato a quem os necessite, dar aquele brinquedo a uma criança carente, ou até mesmo um prato de comida a um faminto. Tudo isso, segundo a opinião geral, representa caridade. Mas, na verdade, podemos fazer isso tudo e não estarmos sendo caridosos. E por quê? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Esmola? Compaixão? É isso que está no dicionário. Aí o Espiritismo nos diz que a caridade é a benevolência para com o nosso próximo, constante em todas as coisas, sem esperar recompensa, sem ostentação. Então, a caridade quer dizer carinho, quer dizer amor, ver o nosso semelhante com muito amor. E lá no Livro dos Espíritos, a questão 886, encontramos o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos, quer dizer boa vontade. Indulgência para as imperfeições alheias, quer dizer solidariedade. E perdão das ofensas, que quer dizer tolerância, quer dizer compreensão. A caridade é a essência da perfeição, porque implica na prática de todas as virtudes e é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O patrimônio moral de um espírito pode ser avaliado pela ausência ou pela prática da caridade em sua vida. E se não foi desinteressada, permanente, espontânea, anônima, não será uma ação caridosa. A verdadeira caridade, a verdadeira prática dessa caridade está naquela coisa que diz assim:
que sua mão direita não saiba o que fez a esquerda. A caridade espírita, ela é silenciosa, ela é secreta, ele é cheia de ternura e de amor, sem ostentação. Também a prática verdadeira está em não humilhar quem recebe. Quem anuncia o que faz, humilha quem recebe. Também está em não criar parasitas. Esse cuidado que deve ter, porque se criarmos parasitas, ali há estímulo à preguiça, que leva à ociosidade e logo aos vícios. Atrás de toda ajuda deve vir sempre uma orientação, um estímulo ao progresso, o despertar do desejo de crescimento material e espiritual. A maior das caridades não é, muitas vezes, a material. Às vezes constitui uma caridade imensa, um afago, um sorriso, uma atenção, um ouvir. Também está a prática verdadeira da caridade em não negar jamais um conselho, uma orientação sincera, bem intencionada a quem nos pede, e isso com o mais veemente desejo de ajudar. Saber ouvir, sem aqueles protestos, sem contestações, aqueles que pensam diferente de nós é outra maneira, né, da prática da caridade. Saber calar também. Saber calar, na maioria das vezes, é mais importante do que falar, do que impor-se. Fazer caridade, meus queridos, é ser paciente, é ser compreensivo, é ser manso, é ser prudente. Fazer caridade, principalmente, é perdoar e não desejar o mal para os nossos inimigos, porque não isso porque somos santarrões, mas porque compreendemos inteligentemente que todo mal que desejamos aos outros iremos necessariamente experimentá-lo nessa ou noutra encarnação. Aí eu lembro a frase de André Luiz no início falando da fé, dizendo que a fé é a manifestação divina no homem. Então, ser caridoso é amar incondicionalmente. E é por isso que fora da caridade, fora do amor, não há salvação, pois a palavra amar encerra toda a lei de Deus, codificada por Jesus, numa única e simples frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu quero deixar aqui uma outra frasezinha para nossa reflexão, que diz assim: a força faz você um grande guerreiro, mas a fé te transforma em um grande vencedor. Então, meus queridos, era essa a nossa mensagem. Eu vou fazer aqui a nossa oração final, então, para que a gente encerre esse nosso encontro muito querido, que gosto muito de fazer. A nossa prece, então, diz assim: só amando podemos compreender os nossos semelhantes, ter tolerância e indulgência. Ajudai-me, Senhor, a ser paciente, vendo as falhas de nossos irmãos, possa compreendê-los com amor e paciência, sabendo que sou também um ser errante. Dai-me, Senhor, a paciência para educar e ensinar, para socorrer e tratar, para ouvir e calar, e que, sem pressa, saiba esperar. Que eu possa dar a cada momento da vida prova de amor a meus companheiros de jornada. Que eu tenha sempre vossa luz me iluminando, para que eu saiba sempre amar, compreender e ser paciente. Muito obrigada a vocês, que Deus nos abençoe e nos ilumine.
Até uma próxima. Que assim seja.